A gente sabe, né? Para muita gente, Páscoa é sinônimo de renovação e, claro, ovos de chocolate. Mas e se a gente mergulhasse mais fundo? E se as raízes dessa festa estivessem numa história de milênios sobre libertação e sacrifício? É isso que a gente vai fazer hoje, desvendar a jornada fascinante da Páscoa, lá das suas origens, no Pessach judaico, até a sua completa releitura na fé cristã. Bem no coração da narrativa cristã da Páscoa existe uma afirmação muito ousada: a de que houve um ato de amor tão profundo, mas tão profundo, que mudou o curso da história. Esse ato, que vamos explorar já já, é o evento que dá sentido a toda a celebração. Então, o nosso caminho hoje vai nos levar desde o ponto central da fé cristã até as suas raízes, lá na libertação dos judeus do Egito. A gente vai descobrir como um ritual super antigo foi transformado de uma forma radical e culminou num legado que, olha, perdura até hoje. Vamos começar? Olha, para o cristianismo, tudo, absolutamente tudo, gira em torno de um único evento: a ressurreição. E isso não é visto apenas como um milagre, sabe? É tido como o ato supremo de amor e sacrifício, a promessa de salvação para todos que creem. Esse momento é visto não só como um acontecimento na história, mas como um verdadeiro triunfo cósmico, uma vitória sobre a morte, que, segundo a doutrina, abre as portas para a vida eterna. É por isso que se torna o coração da adoração cristã. Mas para a gente conseguir entender a última ceia, o evento que acontece logo antes da ressurreição, a gente precisa voltar no tempo. Precisamos explorar a celebração original que serviu de cenário para essa grande transformação, o Pessach judaico. Pessach significa, literalmente, passagem. É a comemoração anual que celebra a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. É uma história poderosíssima de transição, sabe? Da opressão para a liberdade. E a ceia que celebra isso, o Seder, é um verdadeiro banquete de simbolismo. Cada elemento ali na mesa tem um significado muito profundo. O cordeiro, o pão sem fermento, as ervas amargas, juntos eles criam uma memória sensorial que reconta a história de sofrimento e, finalmente, de libertação. Esse ritual não era só uma lembrança, não. Era uma reafirmação contínua da aliança entre Deus e o seu povo. Uma promessa de resgate e de proteção, como a gente vê nessas palavras do livro de Êxodo. Era, na prática, uma aliança viva, que se renovava a cada ano. Bom, é exatamente nesse contexto que a gente encontra Jesus e seus discípulos. Como judeus fiéis, eles estão se preparando para celebrar o Pessar em Jerusalém, participando de uma tradição que já durava séculos. No Evangelho de Marcos, a gente encontra as instruções super detalhadas que Jesus deu para preparar a ceia. Ele envia 2 discípulos para a cidade, com uma série de sinais para seguir. Quase uma busca com um propósito sagrado. E aqui tem um detalhe histórico fascinante. Por que um homem carregando um cântaro de água? Porque naquela cultura, essa era uma tarefa quase exclusiva das mulheres. Então, um homem fazendo isso ia se destacar na multidão. Era um marcador perfeito e discreto para os discípulos encontrarem o local combinado. Bem pensado, né? Então, a mesa está posta. Os símbolos do Pessach estão todos ali. Mas, no meio dessa refeição tão tradicional, Jesus faz algo que mudaria o curso da história. Ele pega os elementos mais simples, o pão e o vinho, e dá a eles um significado completamente novo. Essa mudança é profunda. A primeira aliança, que foi selada com o sangue de um cordeiro, oferecia proteção da morte física. Já a nova aliança, selada com o sacrifício de Jesus, oferece salvação espiritual. A complexidade do ritual antigo é como se fosse destilada em 2 símbolos simples, mas com uma força imensa. Com suas próprias palavras, ele transforma o pão e o vinho. O pão ázimo, aquele que simbolizava a pressa da fuga do Egito, agora se torna o seu corpo. E o vinho, que era parte da celebração da liberdade, se torna o seu sangue, o selo de uma nova aliança. Essa transformação radical dá origem a um legado que se estende por 2 milênios. Mas qual é o significado duradouro do pão e do vinho? E como eles se tornaram tão centrais para a fé cristã? Vamos ver. Este novo ritual é chamado de Eucaristia, que vem da palavra grega para ação de graças. E isso é impressionante. Na véspera de sua morte, Jesus deu graças. Ele transformou um memorial de um sofrimento do passado em um ato de gratidão pela salvação que viria no futuro. E aqui está a chave da questão. De toda aquela riqueza de símbolos do Seder, Jesus simplesmente destila a essência do memorial em apenas 2 elementos: pão e vinho. Uma simplificação radical, mas com um significado gigantesco.
E essa simplificação é cheia de significado. O pão é o seu corpo, o Cordeiro de Deus. O vinho é o seu sangue, selando a nova aliança. A libertação não é mais de um cativeiro físico, mas do sofrimento e do pecado, com a promessa de uma vida eterna. Para os cristãos, a Eucaristia não é só uma lembrancinha. Como o apóstolo Paulo escreveu, é uma proclamação ativa. É uma forma de renovar a aliança, de recontar a história e de manter viva a esperança na promessa do seu retorno. A jornada do Pessach até a Eucaristia é uma das transformações mais profundas da história religiosa. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. O que será que torna certos rituais tão duradouros? Como é que, mesmo depois de milênios, eles continuam moldando a vida e a fé de milhões de pessoas no mundo todo?